Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 31, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: a vara de Moisés torna-se em cobra. Versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: se mais eis que me não crerão, e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Versículo 2. E o Senhor disse-lhe: que é isso que está na tua mão? E ele disse: é uma vara. Referência do versículo 2. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 17. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que fará os sinais. O versículo 3 do capítulo 4 de Êxodo. E ele diz: lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. O versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão, pega ela pela cauda. Estendeu sua mão, Moisés estendeu a sua mão e pegou ela pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Versículo 5. Para que creia que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Referência do versículo 5, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. O versículo 6 do capítulo 4 diz: e disse mais o Senhor: mete agora tua mão no teu seio. Tirando, eis que a sua mão estava leprosa, branca com a neve. Referência do versículo 6. Livro de Números, capítulo 12, versículo 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. Eis que Miriam era leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, eis que era leprosa. O versículo 7 do capítulo 4 de Êxodo. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio, depois tirou do seu seio, eis que se tornaram como a sua outra carne. Referência do versículo 7, livro de Números, capítulo 12, versículo 13.
E clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que cure. Referência do versículo 7. Livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 3. Contexto da palavra: o leproso purificado, versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. O versículo 8 do capítulo 4 de Êxodo. E aconteceu que, se eles te não crerem e nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. O versículo 9. E se acontecer que ainda não crê a estes dois sinais, e nem ouça a tua voz, tomará das águas do rio e as derramará na terra seca, e as águas que tomará do rio tornar-se em sangue sobre a terra seca. Referência do versículo 9, livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 19. Contexto da palavra: a primeira praga, e as águas tornam-se em sangue. Versículo 19. Disse mais o Senhor a Moisés: Diz a Arão: Toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, e sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se torne em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como os de pedra. Referência do versículo 9. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem holoquento, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. O versículo 10 do capítulo 4 de Êxodo. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem holoquento, nem de ontem, nem de antes de ontem, nem ainda desde que tenho falado ao teu servo, porque sou pesado de boca, pesado de língua. O versículo 11. Disse ele, o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo? Ou com que vê o cego? Não sou eu o Senhor? Versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Referência do versículo 6. Referência do versículo
O versículo 11. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou que vê o cego? Não sou eu, o Senhor? Versículo 12. Referência do versículo 11. Livro de Salmo, de número 94, verso 9. Contexto da palavra: apelação à justiça de Deus contra os malfeitores. Versículo 9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que tornou o olho não verá. O versículo 12 do capítulo 4 de Êxodo. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Referência do versículo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra. Ao que está cansado, ele desperta a mim todas as manhãs. Desperta a mim e ouvido para que ouça, como aquele que aprendem. Referência do versículo 12. Livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 19. Mas quando vós entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. O versículo 13 do capítulo 4 de Êxodo. E ele, porém, diz: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu há de enviar. Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Referência do versículo 14. Livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 27. Disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele encontrou no monte de Deus e beijou. O versículo 15 do capítulo 4 de Êxodo. E tu ele fará e porá as palavras na tua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando vós o que haveis de fazer. Referência do versículo 15. Livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tem posto por Deus sobre Faraó, e Arão, o teu irmão, será o teu profeta.
Versículo 2: tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixa aí os filhos de Israel da sua terra. O versículo 16 do capítulo 4 de Êxodo: e ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca e tu ele será por Deus. Referência do versículo 16, livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Versículo 17 do capítulo 4 de Êxodo. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que fará os sinais. Referência do versículo 17, livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 2. E o Senhor disse: que é isso que está na tua mão? E ele disse: é uma vara. O versículo 18 do capítulo 4 de Êxodo, contexto da palavra: Moisés volta para o Egito. Versículo 18: então foi-se Moisés e voltou para o Jetro, seu sogro, e disse ele: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vive. Disse, pois, Gesto a Moisés: vá em paz. Versículo 19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos que buscavam a tua alma morreram. Referência do versículo 19. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 15. E ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço de água. Referência do versículo 19. Livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículo 20. Contexto da palavra: a volta do Egito. Versículo 20. Dizendo: levanta-te, toma o menino na sua mão e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. O versículo 20 do capítulo 4 de Êxodo. E tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos e levou sobre um jumento e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Referência do versículo 20. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 9. Contexto da palavra: os malequitas pelejam contra os israelitas. Versículo 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe nós homens, sai a peleja contra a malequita. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. O versículo 21 do capítulo 4 de Êxodo. E disse o Senhor a Moisés: quando voltar ao Egito, atenta que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tem posto na tua mão,
mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Referência do versículo 21, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 20. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito, com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele, e depois vos deixará ir. Referência do versículo 21, livro do Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 40. Cegou ele os olhos, endureceu ele o coração, a fim de que não veja com os olhos, e compreenda no coração, e se converta, e eu escuro. O versículo 22 do capítulo 4 de Êxodo. Então dirá Faraó, assim diz o Senhor de Israel: Israel é o meu filho, meu primogênito. Referência do versículo 22, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 9. Virão com choro e com súplica, os levarei, guiá-los-ei ao ribeiro de água, por caminho direito, em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, Efraim é o meu primogênito. Referência do versículo 22, livro de Romanos, capítulo 9, versículo 4. Que são israelitas, dos quais é a adoção de filho, a glória e os concertos e a lei, e o culto e as promessas. O versículo 23 do capítulo 4 de Êxodo. E eu te tenho dito, deixai ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-la ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Versículo 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou Moisés e quis matar. Referência do versículo 24, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 14. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidado, aquela alma será expulsada por seu povo, quebrou o meu concerto. O versículo 25 do capítulo 4 de Êxodo. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou seus pés, e disse: certamente me eis um esposo sanguinário. Referência do versículo 25, livro de Josué,
capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. Contexto da palavra circuncisão dos filhos de Israel. Versículo 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faz faca de pedra e torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. Versículo 3. Então Josué fez para si faca de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. Versículo 26 do capítulo 4 de Êxodo. E desviou-se dele, então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Versículo 27. E disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou no monte de Deus e beijou. Referência do versículo 27, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1. Contexto da palavra: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote, em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. Veio o monte de Deus a Horebe. Versículo 28 do capítulo 4 de Êxodo. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que enviará e todos os sinais que ele mandaram. Referência do versículo 28, livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. E acontecerá que se eles te não crerem, nem ouvir a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Versículo 9. Se acontecer que ainda não crê a estes dois sinais, nem ouça a tua voz, tomará das águas do rio e derramará na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornará Sião em sangue sobre a terra seca. O versículo 29 do capítulo 4 de Êxodo. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos a Sião dos filhos de Israel. Referência do versículo 29, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 16. Vai ajuntas a Sião de Israel, e diz ele: o Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vós tenho visitado e visto que vós é feito no Egito. Referência do versículo 30 do capítulo 4 de Êxodo. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falará a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. Referência do versículo 30, livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 16. Vai ajuntos a Sião de Israel e dizer que o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vós tenho visitado e visto o que vós é feito no Egito. O versículo 31 do capítulo 4 de Êxodo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via sua aflição, inclinaram-se e adoraram. Referência do versículo 31, livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 26.
Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor. Este foi o livro de Gênesis, capítulo 3, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 31, para terminar. Fica todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.